Imagina a situação. Você está prestes a dar uma prova e lá fora tem uma britadeira trabalhando. Será que isso vai atrapalhar os alunos? Oi pessoal, eu sou Gladys Quevedo, aqui do canal Avaliação em Línguas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre confiabilidade. Eu comecei apresentando uma situação. Você está prestes a aplicar uma prova ou uma atividade de avaliação e de repente lá fora começa um barulhão e obviamente esse barulho vai perturbar um pouco não só você como professor, como professora, mas também a concentração dos alunos, né? Isso se encaixa no conceito que a gente chama de confiabilidade. Confiabilidade se refere a esses cuidados que a gente tem que ter para assegurar a estabilidade dos resultados obtidos a partir do desempenho dos alunos. Então, há vários aspectos, há vários fatores que afetam essa estabilidade. Essa estabilidade, na verdade, ela significa que, independentemente da situação, se você aplicar a mesma tarefa, a mesma atividade, o mesmo jogo para avaliar, o aluno tem que desempenhar de maneira bastante próxima, de maneira bastante semelhante, porque o desempenho está na capacidade do aluno, né? Se não deveria ser afetado por razões ou por algum aspecto externo. Então, como eu falei, tem vários aspectos que podem atrapalhar esse desempenho do aluno e afetar a confiabilidade dos resultados que a gente tem. Por exemplo, a gente tem a familiaridade do aluno com o formato da avaliação. Então, se você decide aplicar uma avaliação, seja um jogo, seja um projeto diferente ou até uma prova, se o aluno não sabe como vai ser, se ele não sabe o tipo de prova, o tipo de atividade, ou seja, se ele não conhece aquele gênero avaliativo, aí ele vai ter problemas e ele pode não ter um desempenho tão bom quanto ele teria se conhecesse. Por isso que é sempre recomendável a gente usar em avaliações formatos que a gente já usa normalmente na sala de aula. Pode ser, como eu já disse, um exercício, uma tarefa, mas que ele já conheça, que você já tenha explicado em sala de aula. Então, esse formato ele tem que ser conhecido, porque senão vai afetar com certeza o desempenho dele. Como a gente quando vai fazer uma prova, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um concurso, você quer saber como que é a prova, você quer saber qual é o formato. É a mesma coisa com relação aos nossos alunos, né? Outro aspecto que afeta a confiabilidade dos resultados que a gente obtém é a elaboração propriamente dita daquela atividade, daquela tarefa ou dos itens do teste da prova. Se a gente não elabora essas atividades, essa avaliação com bastante clareza, com bastante objetividade, explicando direitinho, com instruções bem elaboradas, isso pode afetar sim o resultado dos alunos, porque eles não vão entender o que eles têm que fazer, eles podem deixar de fazer algo importante, mas porque eles não tinham conhecimento. Então é muito importante a gente tomar bastante cuidado com a elaboração das instruções, a elaboração da tarefa, para que seja feito de forma objetiva, clara, compreensível, para que isso não interfira no resultado que o aluno vai produzir para você. Outro aspecto são flutuações na correção. Por exemplo, se você tem a mesma tarefa, o mesmo texto que você aplicou, corrigido por pessoas diferentes e as notas são diferentes, isso é um problema de confiabilidade. Então, por exemplo, você dá uma redação, mas são outras pessoas que vão corrigir. Se um dá uma nota 10, o outro dá uma nota 3, tem algum problema aí. Então, é sempre muito importante que, se você tem algo que é corrigido por mais pessoas, que haja uma calibragem, um treinamento dessas pessoas para que utilizem os mesmos critérios, para que olhem os trabalhos da mesma maneira. Agora, se a gente corrige sozinho, existem também alguns fatores que nos afetam. Por exemplo, cansaço, quando você começa a corrigir redações, por exemplo, dos seus alunos, as tarefas dos seus alunos, às vezes no começo você está um pouco mais tranquilo, você está com a cabeça mais tranquila, mais fresca. Mas depois de um certo tempo, nós também cansamos. Depois de corrigir 20, 30, 40, 50 redações, o nosso desempenho como corretores não é o mesmo, então vai flutuar. Outro aspecto que pode afetar bastante a confiabilidade é quando a gente tem dificuldade para entender a letra do aluno. Então, naturalmente, a gente já vai olhar para aquele texto, para aquela redação, com um pouco mais de dificuldade, E isso pode afetar a análise que a gente vai fazer, o julgamento que a gente vai fazer
do trabalho do aluno. Então é isso que a gente chama de flutuações na correção. Podem ser flutuações quando mais de uma pessoa corrige um trabalho, corrige uma redação, por exemplo, e pode ser também a flutuação dentro do meu próprio procedimento de correção, porque a gente também tem os nossos limites, não é verdade? Bom, outro aspecto importante que influencia a confiabilidade dos resultados que a gente obtém dos alunos está relacionado aos problemas na administração da atividade, da tarefa, ou do teste, ou da prova, seja lá o que você for aplicar. Então, essa administração, ela tem a ver, por exemplo, com essa questão do local estar barulhento, se os alunos estão muito agitados porque vai ter alguma coisa na escola, se aconteceu alguma coisa na sala de aula. Então, essa administração ela se torna pouco confiável porque você tem fatores emocionais aí que vão afetar o desempenho dos alunos na sua avaliação, né? Então é importante a gente lembrar dessas coisas, a gente pensar que essa questão da administração ela tem que ser muito bem cuidada, né? Outros fatores aí na administração, a temperatura, quando a sala é muito quente, está batendo muito sol, né? Ou está muito frio, ou está muito barulhento, como eu já disse. Enfim, são vários fatores ambientais aí, né, do contexto físico mesmo, que podem afetar o desempenho dos alunos. Então, para fechar, para resumir, a questão da confiabilidade ela é muito importante porque ela pode sim mudar o desempenho dos alunos. Então, a gente tem que pensar na familiaridade do aluno com aquela atividade que eu estou aplicando, que vai ser usada como avaliação. Eu tenho que tomar cuidado com como eu elaboro, para elaborar de uma maneira que não prejudique o aluno. Eu tenho que tomar cuidado com a administração, pensar bem que muitas vezes alguns momentos, algumas situações na escola são momentos mais complicados para aplicar uma avaliação. E também eu tenho que estar muito atenta, ser muito crítica com como eu vou fazer a correção, principalmente se eu estiver corrigindo tudo sozinha, buscando, de preferência, utilizar uma rubrica, fazer a correção com base nos critérios e sem me deixar levar por outro tipo de influência ou pelo meu cansaço quando a gente está corrigindo muitas coisas. Bom, então é isso, pessoal. Essa questão da confiabilidade ela é muito séria e tem tudo a ver com a justiça, né? A justiça com relação aos alunos na hora de avaliar. Eu espero que isso ajude você a refletir um pouquinho sobre essa questão da confiabilidade. Um abraço e até o próximo vídeo.